preciso adorar realmente a Deus. Lá na bênção de Judá, Jacó liberou sobre ele o cetro, estendeu sobre ele o cetro e disse: o cetro vai estar sempre estendido para você, não se afastará, e o reino vai ser estabelecido sobre o Judá, que veio o próprio Jesus. Nessa tribo, Zebulon. Zebulon significa habitação exaltada, morada de honra, de presente. Gênesis 30, 19. Quando Zebulon nasce, a mãe diz assim: Deus me deu uma boa dádiva. E o pai abençoa ele falando: você será porto dos mares. E mares significa multidões. E aí vem Moisés e diz assim: você receberá a unção dos negócios, porque você, abre aí Deuteronômio 33. Deuteronômio 33, essa é importante, verso 18. Zebulon disse: alegra-te nas tuas saídas, e eles chamarão os povos ao monte, e ali apresentarão ofertas de justiça, porque chuparão a abundância dos mares e os tesouros escondidos da areia. Ou seja, aquelas pessoas que querem unção para os seus negócios, para aquilo que você administra, para aquilo que você quer prosperar. A bênção de Zebulon tem graça para que você seja aquela pessoa que vai chupar abundância. Você vai chupar a abundância sabe o verso 19? Você vai chupar a abundância dos mares, ou seja, quanta coisa preciosa tem nos mares, e os tesouros escondidos da areia. E foi a tribo que se tornou uma grande exportação de vidros coloridos, porque eles também tinham a unção da comunicação, de se comunicar com gente estrangeira, gente difícil, e eles receberam, pode deixar esse versículo, eles receberam essa graça para que eles pudessem prosperar e crescer. Ou seja, naquele lugar onde as pessoas só veem areia, não vê nada, quem tem unção de Zebulon, ela consegue encontrar tesouros escondidos na areia. E eles encontraram vidro, extraíram aquele vidro, fizeram uma empresa de vidro naquela época e fizeram vidros coloridos. Olha que extraordinário. E aí vem a tribo de Issacar, que é uma tribo que eu acho que marcou muitas pessoas, principalmente meu sogro e os filhos dele, porque o pai abençoou o filho dizendo que ele é um jumento forte. Que foi a palavra que marcou, porque agora eu sei, jumento, né? Até me chama de jumento, eu acho que elogio, né? Chamada de jumento também. Está lá em Gênesis 49, 14, 15. Da outra vez que eu peguei, eu até falei, gente, eu fico imaginando os filhos recebendo a bênção quando chegou a bênção de Issacar, os irmãos ficaram dando risada, mas não, né? Só se fosse na nossa cultura. Lá naquela época não, porque o jumento ele é resistente, ele é dócil, ele é inteligente, ele é dotado de grande senso de sobrevivência, ele tem grande utilidade no campo. Você consegue imaginar um jumento tão maravilhoso assim? E o jumento é como se você estivesse chamando uma pessoa de, sabe, o elogio de um animal que tinha gato, né? Ai, que gatinho, como se estivesse, sabe, exaltando. Mas está chamando de jumento. E ele recebeu isso porque ele seria de grande utilidade, de grande valia. E Issacar significa galardão. Em 1 Crônicas 12:33 está dizendo que eles também se tornaram aqueles que têm discernimento de tempos. Ou seja, todas as
tribo se consultava. Até o rei Davi se consultou com Issacar para ter direcionamentos de guerra, porque eles eram respeitados, eles eram os mais inteligentes e dotados. Lembra que jumento é inteligente? Então eles receberam unção para também discernir as coisas futuras, assim, uma coisa sobrenatural. Eles eram consultados diante das coisas ao que fazer. E aí vem a tribo de Gade. Gade significa fortuna e afortunado. Só que, ao mesmo tempo que parece uma coisa boa, exatamente não foi. Por quê? Foi consagrado a uma deusa cananeia. A Lia, ela consagrou o filho dela a uma deusa, que foi uma tese que eu discuti assim com o Bruno, né? Tipo, o que você acha? Se ela dava luz, né? As mulheres ali davam a luz e elas consagravam a Deus. Por que será que Lia, depois dela, né, ter gerado e consagrado a Deus, depois chega uma hora que ela chega e consagra a uma deusa, será que ela não ficou tão amargurada que aquele marido não teve o amor do marido dela, que aí agora ela até cansou de Deus? Não tem como saber, mas foi o que ela fez. E aí o menino, ele já nasceu sobre um jugo de idolatria. E idolatria são 3 pecados que são terríveis diante de Deus, que é idolatria, adultério. Tem mais um? Eu esqueci. Não. É adultério, idolatria, são os 3 que mais governam o nosso país, o nosso Brasil, uma atmosfera de principado. E aí é idolatria, adultério, não lembro outro. Acho que é prostituição. Não sei. Esses 2 são os principais, tem mais um que agora eu não lembro. Mas é um jugo muito pesado, porque não é só uma operação maligna, sabe? Uma influência maligna. É uma operação fortíssima envolvida com principados, porque o bebê nasce e ela coloca uma idolatria. Eu não sei se você conhece, eu não sei até se você, né, foi consagrada a isso. Quando nasceu, seu nome foi Maria, José, João, Francisco de Assis, Fátima, consagrado a santos. Isso é uma maldição, isso tem que ser quebrado. Só que lá em Ezequiel 18, 21, vamos abrir lá, isso é importante. Ezequiel 18, verso 21, diz assim: mas se o ímpio se converter de todos os pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e proceder com retidão e justiça, certamente viverá, não morrerá. Ou seja, você pode ter nascido num ambiente que te consagrou à idolatria, a demônios. Você pode ter nascido num lugar onde tenham te dado, sabe, uma maldição. Talvez nem só pelo nome, mas pelas coisas que aconteceram com você. Mas a Bíblia diz que se você toma uma decisão de se converter e viver corretamente diante do Senhor, nada daquilo que possa ter sido consagrado a demônios é mais forte do que a palavra de Deus, é mais forte do que a consagração a Deus. Amém? Gente, o Vitor, até os 5 anos de idade, ele tinha aquele cabelinho, né? Aquela franjinha aqui. Até hoje eu fico, Vitor, por favor, deixa o cabelo crescer. Só que era uma coisa assim, aonde a gente ia, ele chamava a atenção com aquele cabelo. E as pessoas vinham pôr a mão toda vez na cabeça do Vitor. Ai, meu Deus do céu. Quem aqui já ouviu que cabeça não é lugar que você pode deixar as pessoas pôr a mão? Vocês sabiam disso? Porque existem pessoas que elas
pessoa chegava com a mão na cabeça, toda vez, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aí a pessoa tirava a mão e ficava, em nome de Jesus, está repreendido. Eu não sabia, eu não conheço. Vai saber qual a intenção da pessoa, assim, às vezes, claro, pode não ser nada, mas vai saber a vida dela. E aí ela todo mundo vinha, e vem, sério. E aí agora que cortou, né? É mais, muito difícil para nos superar isso. Mas a imposição de mãos, ela traz uma transferência que pode, você está vivendo diante de Deus uma vida de consagração. E vem uma pessoa infiltrada e põe a mão em você, mesmo que seja na cabeça. Porque alguém chegar perto com a mão na cabeça dele, ela vai ter que subir uma escadinha. Então, a Bíblia fala sobre a imposição de mãos na cabeça é forte. É muito mais forte. Por isso, os pais têm seus filhos. Sempre que você perceber que alguém põe a mão na cabeça dos seus filhos, você depois disfarça. Porque o poder de Deus é muito maior do que qualquer outra coisa. Tanto as pessoas até que se consagram a essas coisas ruins, elas mesmas têm o maior medo de alguém colocar a mão na cabeça delas, porque aí vai estragar todo o sacrifício que elas fizeram lá, os rituais, o sangue, tudo, vai destruir. Por isso é tão forte. Eles acreditam e respeitam mais que os crentes acreditam. Ai, que exagero, não tem nada não. Ai, meu corpo é fechado. Poxa, você é crente. Você precisa estar ligado ao mundo espiritual. Não deixe pessoas estranhas pôr a mão em você. E não deixe pessoas estranhas porem a mão nos seus filhos. Se ela já colocou e você já viu, depois você disfarça. Então, toda noite que você for orar, que às vezes estão na escola, a gente não vê, todas as noites que você for orar pelos seus filhos, você também abençoe a vida deles, coloque a mão na cabeça deles e abençoe e consagre eles de novo. Amém? Isso tem um poder sobrenatural. Pôr a mão na cabeça dos nossos filhos. Nós estamos falando aqui sobre a bênção de Jacó, sobre a vida dos filhos dele, que nos alcançou até hoje. Amém? Vamos lá. E aí, vem a bênção de Jacó sobre... Agora eu me perdi, sobre Gade. A mãe consagrou ele a demônios. Lá em Gênesis 49, 19, está dizendo que ele será perseguido, mas não era para que fosse algo ruim. Você vai viver em guerra, mas o jogo vai virar. E quem te persegue será perseguido. Ele nasce debaixo de uma maldição, mas o fim dele é de vitória, porque ele estava saindo da condição de ser uma presa. Porque quem nasce debaixo de uma maldição se torna uma presa na vida. Uma pessoa que é uma presa, né, para todas as situações, ela se torna frágil a tudo que acontece, ela se torna fragilizada, ela se torna vulnerável a tudo que acontecer. Ela é a primeira a ser atacada, ela é a primeira a ficar ruim, ela é a primeira a ficar doente, ela é a primeira a esmorecer, ela é a primeira a desistir, ela é a primeira a cair. É uma pessoa que é uma presa na vida. E aí o pai vem e abençoa ele, que ele foi perseguido, mas agora o jogo ia virar e que ele seria o perseguidor. Ele ia dar a volta por cima. E na bênção de Moisés, Deuteronômio 33, verso 20 e 21, ele estava debaixo de uma sentença de idolatria. Mas Moisés vem e diz que eles serão benditos e que ele ia dilatar. Olha lá, essa palavra dilatar é muito linda. Gênesis 33, verso 20 e 21. Gade, bendito aquele que faz dilatar a Gade, habita como leoa e despedaça o braço e o alto da cabeça. Dilatar significa prosperar, expandir e crescer. Olha que extraordinário. E o Bruno falou ontem que prosperar não é a pessoa ter a maior conta bancária, mas é a pessoa que não tem falta de nada. É uma pessoa que está sempre suprida.
vida sempre bem, não falta nada para essa pessoa. Não importa quanto ela tem na carteira, não importa como é a vida dela, mas tudo que ela precisa fazer tem um jeito e as coisas acontecem de forma extraordinária. Isso é prosperar. E nós estaremos recebendo isso como Gade, estaremos dilatando para que a gente prospere, expanda e cresça. Amém? Vamos para a tribo de Azer. Rápido. Azer significa bem-aventurado. Gente, o sermão da montanha também é conhecido como sermão de Azer, porque todo o povo de Azer é o povo bem-aventurado. E o povo bem-aventurado de Deus é o povo feliz. Amém? E quem tem unção de Azer é bem-aventurado, é feliz, satisfeito em tudo o que faz e em toda a vida. E acho que vocês estão vendo como tudo, né? Parece que coopera para o bem daqueles que amam a Deus. A gente entender o que Deus está falando no momento. Bruno falou sobre gratidão ontem, sobre a cultura do reclamar, o quanto nós estamos acostumados a viver reclamando e criticando. E vem, né, a vida desses homens para nos ensinar grandes coisas. A pastora falou o que aconteceu com o Rafael, da atitude dele no momento mais difícil da vida dele, e ter ali uma postura, né, de adoração, de gratidão a Deus. E isso é unção, só unção de Deus na nossa vida, com uma bênção sobrenatural, poderosa em nós, para que a gente consiga ultrapassar situações, limites da nossa vida com graça. É impossível que a gente consiga passar por momentos difíceis sem a graça de Deus e conseguir superar. Não tem como. E a vida de todos esses homens aqui entra nisso, entra em superação, crescimento, tratamento. Estou indo bem resumido para não falar o meio da história deles, mas todos eles passaram por dor, sofrimento, luta. E o maior destaque é que se a bênção do Senhor estiver sobre nós, se nós formos bem-aventurados, não tem nada que nos pare, não tem nada que nos segure. A gente chega lá. Amém? Glória a Deus. E Jacó, ele abençoou Azer lá em Gênesis 49, 20, falando: o seu pão será abundante e a ele dará delícias reais. Quem quer ter abundância de pão na sua casa? E o pão, ele não significa somente a comida, não só um pão francês, mas comida, fartura de comida, de todas as delícias reais na sua mesa. Gente, quem que come o que gosta? Você come o que gosta ou você come o que dá? Come o que gosta? Ou você fala assim: não, vou comprar luxo, vou comprar pé. Língua de Falar frango. que eu não compraria jamais. Eu vejo a promoção de luxo, pé de frango. Aí eu fico, meu Deus, não sei nem cozinhar essas coisas. Mocotó. Você vai lá só assim, que tem que misturar mais barato no jornal. Língua de frango. Fala assim, tem luxo, pé, mocotó. Eu odeio essas coisas, mas é o que dá para comprar, que eu vou comer luxo, pé e mocotó. Meu Deus. Eu não aguentei sentir o cheiro do mocotó. Fígado. Nossa. Gente, tem coisa melhor do que você ir no mercado. Nossa, eu me sinto uma maravilha. Eu faço a lista, faço o cardápio. Aí eu coloco lá, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Aí eu coloco que vai ter de salada, que vai ter de suco, que vai ter, se eu vou fazer arroz diferente, se eu vou, sabe, eu adoro fazer isso.
banquete, fazer todos os dias uma comida real, sabe? Comida da realeza. Que a gente gosta de comer costela assada, frango assado, churrasco. Gente, olha, depois eu mostro pra vocês. Sério mesmo, eu mostro pra vocês. Eu fiz um almoço de domingo pra gente. Eu amo pedir marmita no domingo. Amo. Nossa, adoro. Acordar e pedir marmita. Ai, que coisa boa. E aí o Bruno fica, amor, eu prefiro ver sua comida. Eu prefiro, aí eu fico até, lindo, minha comida é melhor do restaurante. Aí tá bom. Aí a gente comprou semana passada contra filé e ele falou, a gente fazer uma churrasqueirinha elétrica. Aí eu peço, ou eu compro os bifes, assim, bife pra fritar. E ele pediu um bife pra churrasco. Eu, não, vai ficar muito grosso, vai vir 2 bifes, 1 quilo. Aí ele, não, um pouco menos, né? Deu, gente, 5 bifões, assim, enormes, de contrafilé, enormes, que depois eu mostro a foto pra vocês. Eu assei 3 que ficaram na churrasqueira elétrica, e depois a gente cortou assim numa tábua. Sobrou. Nós comemos 3 bifes assim cortadinhos, assim, de uma tábua de bife, parece aquela tábua. Não, do shopping, assim, que você pede uma tábua que vem a carne picadinha, assim, você olha aquilo e você fala, eu já perguntei, mostrei pra alguém e falei, a gente tá com 3 bifes aqui. Parece que tem um monte de bife ali. Que coisa maravilhosa é fazer, sabe? Fazer manteado, faz arroz, faz salada, faz não sei o quê, e faz aquela coisa gostosa ali, que não é, nossa, gastou R$1.000, não. Claro que não. Mas você comer o que gosta é bênção de Deus. E você comer o que está na promoção e você não gosta, você não está desfrutando da bênção de Azer, que o seu pão será abundante, você terá delícias reais. Se você não come o que gosta, hoje a bênção de Azer vai vir sobre a sua vida, porque você vai comer só o que você gosta. É bênção de Deus. Eu não faço mais em casa bife frito. É muito melhor pôr na churrasqueira elétrica, lá o bife é mais fácil de fazer, mais saudável, mais gostoso. A mesa de Azer será farta e ele oferecerá manjares de rei. Manjar de rei. Que rei que come bucho? Que rei que come mococó? Fígado? Nunca viu rei? Gente, se você lembrar de um rei, você lembra ele comendo uma coxa de frango e tomando o melhor suco de uva que existe. Vocês gostam? A Fernanda da Bahia, ela sabe cozinhar essas coisas, deve pôr bastante tempero, deve ficar bom. Mas eu não sei cozinhar isso, não consigo imaginar aquele negócio cheio de gordura. Mastigando, parece um chiclete de gordura. Não é. Mas se você gosta de comer bucho, amém. Glória a Deus, compre. Faça o melhor bucho que tiver no mercado e cozinhe ele como manjar real, amém? É bênção de Deus que o seu pão será abundante, a sua mesa será farta. No livro de Salmos são citados mais de 58 vezes a palavra bem-aventurado. A força de Azer tem aqui, que é ter força de 20 anos por toda a sua vida. Você não se tornar aquela pessoa que tem 30 anos e fica, ai, sou velha já. Nossa, eu estou tão velha. Meu Deus do céu. Não, você tem a bênção de Azer sobre você. Você vai ter vigor de 20 anos de idade até você morrer. Quando você viver, você vai ter isso sobre a sua vida. Você não será um morto, cansado na vida. A tribo de Azer, ela tem azeite. Ela tem azeite na casa e ela tem azeite para os pés. E quem passa azeite nos pés não é escravo. Só quem é importante podia passar azeite nos pés. E não pode ter sucesso fora. Quem é da bênção de Azer jamais vai ter sucesso fora, se não tiver sucesso dentro. Porque os filhos de Azer serão bem-aventurados. Quem aqui já viu aquelas famílias que falam, nossa, família maravilhosa?
Mas o pai é um homem super bem sucedido, mas com uma família negligenciada, uma família triste, uma família sem a presença do pai. Mas quem tem a benção de Azer jamais tem sucesso do lado de fora, antes de ter sucesso dentro de casa, para que os seus filhos sejam benditos. Amém? Vamos para a tribo de Dan. Dan, gente, meu Deus, Dan, eu tenho que falar um pouquinho do meio da história de Dan, porque Dan é o que nos ensina como não ser. Tribo de Dan significa julgamento. Lá em Gênesis 30, verso 6, quando Bila, a serva de Raquel, ela dá a luz a ele, Raquel ela comemora, mas ela diz assim: o juízo de Deus está sobre mim. E às vezes tem coisas que a gente não pode gerar, mas alguém pode gerar pela gente. Isso é bênção. A Raquel fala assim: você gerou ele para mim. Que é como a lição do Evangelho de Jesus, que é a melhor coisa que pode existir. É melhor você dar do que você receber. Que foi o que Bila fez por Raquel. Só que Dan, ele nasce no conceito que ele diz assim, ele nasceu, ele diz, eu nasci e eu sou uma resposta. Ele nasceu sendo a resposta do clamor de Raquel. Ele nasceu sabendo isso, que ele era filho da serva, para satisfazer, vamos dizer, a ama, né? Que é a Raquel. E a gente precisa acreditar que nós também somos resposta de oração para alguém. Você é a resposta de oração para alguém, amém? Amém. E aí Jacó, ele, em Gênesis 49:17, ele abençoa Dan, dizendo que ele seria uma serpente junto ao caminho. E aí você ouve serpente, né? Nossa, é igual o Benjamin, é lobo. A gente vai chegar lá. Lobo é maravilhoso. Só que quando a gente ouve assim, nossa, serpente, que animal estranho para receber como bênção. Só que a Bíblia diz, o próprio Jesus diz o quê? Lá em Mateus, seja simples como a pomba e astuto como uma serpente. Porque uma serpente, ela não ataca de qualquer jeito. Ela espera o momento certo para dar o combate. É como um cavalo e um cavaleiro andando pelo caminho. Quem aqui já assistiu filmes, eu nunca andei de cavalo, só em Hotel Fazenda, né? Que você sobe um cavalo bem devagarzinho, aquela coisa bem assim. Mas quem é cavaleiro, que anda pela floresta, né? Que é um guerreiro, ele anda de cavalo se achando, né? Que ele é o rei da cocada preta. Já viu aquelas cenas tipo Zorro, quando ele vem cavalgando e aí o cavalo levanta as patas para cima, começa a rinchar, sabe aquela coisa, né? Quem é o cavaleiro do cavalo se sente assim. Só que se houver uma serpente no caminho, que foi a bênção que Jacó deu para ele, né? Ela morde o calcanhar desse cavalo e ele cai e ela está com os dois. Então, pensa a cena, um cavaleiro, vamos imaginar um cavaleiro do tamanho do grupo. E um cavalo gigante, aqueles cavalão de homem de guerra. Comparado a uma serpentezinha, né? Uma cobra fininha, que rasteja. E o pai estava dando uma bênção para ele, de que ele teria, não importa o tamanho, mas que ele teria esse poder de ataque. Não importa o tamanho dele, mas o poder do ataque seria extraordinário. E aí o que acontece? O que acontece com o Dan? Depois da bênção de Moisés, ele é um leãozinho. Moisés abençoou ele falando que ele é um leãozinho, porque só existe um leão da tribo de Judá. Vai vendo como fica o coração de Dan. Primeiro o pai dele fala que ele vai ser como uma serpente, tipo um animal pequenininho, que se rasteja. Já não gostou muito. Aí vem Moisés e fala que ele vai ser um leãozinho, porque todos nós estamos na escola dos leões, e o único leão rei é o
um leão da tribo de Judá, e já tinha Judá. Aleluia. Então, Dan seria um leãozinho. E ele passa por anos de treinamento. Só que foi a única tribo que se tornou ingrata. Porque quando ele viu que o pai abençoou ele para ser uma serpente, na benção, né, no sentido figurado. E Moisés fala que ele vai ser um leãozinho. Então ele fala, nossa, meu irmão é um leão. Eu sou a serpente e um leãozinho. Ele não aceitou a porção que o pai deu. Ele foi a tribo mais ingrata, não valorizou o que Deus deu. Foi a única tribo que não se contentou com essa porção. E isso nos ensina que nós precisamos aceitar a porção que Deus nos deu. A porção ela pode ser pequena, pode ser muito pequena, mas você jamais deve ser ingrato e falar diante de Deus, Deus, eu não quero isso do Senhor, Deus, isso é muito pouco. Isso é ingratidão. E foi a única tribo que se perdeu para a idolatria. Foi a tribo que se misturou com Mica e se tornou uma tribo perdida, totalmente envolvida com o pecado, porque a ingratidão cegou os olhos daquela tribo. Então hoje, você também, quando você está ouvindo sobre a tribo de Dan, olha para a sua vida e olha o que você tem. Olha a porção que Deus deu para você. Você está feliz com a porção que Deus te deu? Ou você olha para o que Deus te deu e fala, Deus, isso é pouco, eu quero mais. Isso aqui ainda não dá para mim. Se você tem esses olhos, isso é a visão da ingratidão, mesmo que você não tenha dito isso para ninguém. Nada para você está bom, nada para você te faz bem. Tudo para você é, não quero assim, eu não gosto, eu queria de outro jeito. Que coisa. Bendita a hora que eu fui fazer aquilo outro. Isso é ingratidão. Muita ingratidão. Você não valoriza as coisas que Deus colocou. Você tem um carro, você reclama dele. Você tem uma casa, você reclama dela. Você tem um casamento, você reclama dele. Você tem filhos, você fala mal deles. Tudo que dá na sua mão, você reclama, você briga, você... Sabe? Você não tem gratidão por nada. Isso é rejeitar a porção de Deus. E isso leva a ficar distante de Deus. E aí vem Naftali. Naftali significa minha luta. E Naftali já é aquele homem que nasce falando assim, meu nome é guerra. Nasci na guerra, meu nome é guerra. Ele cresceu sem ser um dodóizinho. Nossa, eu fui gerado e minha mãe disse que eu era uma luta e eu sou muito triste por isso. Não. Ele entendeu quem ele era. Porque aonde tem propósito e profecia, tem destino. Se você coloca no propósito, põe profecia, tem destino. E ele foi abençoado pelo pai como uma serva solta. É aquele animalzinho. Chama o animal da música, eu preciso vestir? Corça. Ele é como a corça. A música que a corça grita. E ele salta sobre os problemas. E ele tem patas especiais, né? O pai estava abençoando ele para ser como essa corça, como esse cervo, que ele estaria pulando sobre os problemas. E no animal, na vida real, ele pula sobre uma pedra e as garras dele segura de uma forma que o animal correr atrás dele não consegue se equilibrar em cima dessa pedra. Está lá em Gênesis 49, 21, abre lá. Engraçado que o pai abençoa os filhos, né, a maioria dos filhos, com uma simbologia de um animal. Mas é para trazer para a vida dos filhos a parte boa daquilo que aqueles animais agem, para que aquilo seja bênção na vida deles. Naftali é uma gazela, olha, nessa tradução já fala gazela, a minha fala cervo. Você é uma gazela solta. Ele dá palavras formosas. Uma gazela solta, como livre, sabe que ela pode correr, ela pode saltar, e ela corre numa velocidade que ninguém alcança ela.
sobre os seus problemas, sobre as suas dificuldades, sobre a guerra. Você vai enfrentar e você vai conseguir escapar de todas as guerras, você vai vencer. Amém? E Moisés abençoa ele falando: alegra-te da benevolência e enche-te da bênção do Senhor. Ou seja, se alegra daquilo que Deus está te dando e se enche da bênção do Senhor. Nunca rejeite aquilo que Deus te deu. Amém? Amém. Só falta duas: tribo de Manassés e Efraim. Quem lembra que quando foi falado sobre essas tribos, foi falado que Jacó adota Efraim e Manassés, e na hora de abençoar José, ele corrige o pai. O pai: não, eu sei o que eu estou fazendo. E ele faz um sinal cruzando os braços. Uma coisa que marcou muito, né? Então Manassés e Efraim ficou no lugar de José, porque Jacó adotou Manassés e Efraim. E Manassés significa Deus me fez superar e Deus me fez esquecer, que é a bênção de José se completando na bênção dos filhos dele. Porque José, quem lembra a história de José, que ele passou, foi uma vida difícil, ele foi vendido pelos irmãos, quase foi morto, foi preso, foi escravo, foi para outra terra. Então, a vida do filho Manassés veio sobre a vida dele, falando: Deus me fez superar, ele deu a volta por cima, ele se torna uma das pessoas mais importantes do Egito, e Deus fez ele esquecer. E Efraim: Deus me fez crescer e Deus me fez frutificar. Ou seja, você jamais vai frutificar e prosperar na sua vida se você não esquecer do passado. Se você não esquecer das dores do passado, você nunca vai conseguir andar para frente. Eles são um tempo profético na vida de José. Esses filhos, ele coloca o nome da vida dele, de tudo que ele passou e ele superou na vida desses filhos. E esses filhos que dão continuidade. E aí vem a tribo de Benjamim, a última. Que, olha que interessante, lá em Gênesis 35, verso 16 ao 18, olha que lindo. Raquel, ela está sofrendo uma dor terrível de parto. E eles estão em viagem. E uma parteira que está junto com ela, uma parteira, é uma pessoa profética que está na vida ali de Raquel, porque ela fala assim: não tenha medo, porque este filho terás. E aconteceu que, tendo ela trabalho em seu parto, disse a parteira: não temas, porque também este filho terás. Sabe o que significa para a nossa vida? Essa parteira é uma pessoa profética, porque nós precisamos de pessoas assim nas nossas vidas, que vão estar do nosso lado, falando: não tenha medo, você vai conseguir, vai dar certo, vai nascer, vai frutificar, vai acontecer, não importa o tempo que passe, aguenta. Você precisa de pessoas assim na sua vida. Você não precisa de mais uma pessoa na sua vida falando: cala a boca, tá doendo, vai doer mais mesmo. Você não precisa de pessoas no seu momento de pior dor, que te critique, que te cutuque mais a ferida, que te humilhe, que te faça as coisas ruins. Você precisa de pessoas que vão estar ali do seu lado para dizer: vai dar certo, vai nascer, vai frutificar, esse sonho você vai realizar. Calma que você não vai morrer sem ver o rosto desse menino. Calma, vai dar certo. São pessoas assim que você precisa ter para a sua vida, como a parteira de Raquel. Amém? Amém. E ela até morre quando o neném nasce, só que ela dá um nome, ela está encantador. E o nome que ela escolhe para esse filho é Benoni. Mas o pai tira esse nome de maldição e dá o nome de Benjamim, que depois ele abençoa Benjamim como lobo. E só um fato importante, um pouquinho mais para frente depois, a Raquel, ela morre, ela dá o nome para o filho, o pai muda, e a parteira faz o trabalho de parto da Raquel, só o trabalho de parto. E
não tem nada a ver em sepultar Raquel. Ou seja, você precisa de pessoas na sua vida que te ajudem a fazer os seus sonhos nascer, não pessoas que te ajudem a enterrar. Ou seja, ela fez o trabalho que ela tinha que fazer ali, de dar luz àquele menino, de trazer ele para a vida, mas o trabalho de cuidar da Raquel para ela ser enterrada não era mais a responsabilidade dela. Ela não pôs mais a mão em Raquel depois que ela morreu. O filho nasceu, ela fez o trabalho dela. E isso é profético também. Você tem mais pessoas do seu lado que te ajudam a fazer os seus sonhos frutificar, a nascer, põe seu sonho para nascer, ou você tem pessoas do seu lado mandando você desistir, enterrando os seus sonhos, sepultando aquilo que você sonha grande. Você precisa lembrar. E aí, quando o Bruno pregou sobre Benjamim, eu falei, que bom que escolheu o tempo de Benjamim, porque eu queria pregar sobre Benjamim, porque eu falei, nossa, lobo é uma coisa tão ruim, o que vai ter de bom? Ah, não, deixa o Bruno. E o lobo, ele tem 6 características que são surpreendentes. O lobo, ele é o pai de Jacó abençoou que Benjamim é o lobo que despedaça. E aí as características do lobo é que o lobo ele é resistente. O lobo é o único que consegue pisar em qualquer solo. O lobo tem cheiro que quem vem atrás dele, os lobos menores, não vão se perder, porque ele vai exalando um cheiro para deixar para que ele seja seguido, sabe? Ele é influente na tribo, o lobo mais velho. Então ele vai deixando um cheiro para os lobos menores seguirem ele e não se perderem. Quem aqui quer deixar um cheiro, uma marca, que as pessoas que vierem atrás de você, elas não vão se perder? É extraordinário. O lobo, ele ouve a 300 metros uma folha de árvore cair. Ele tem uma audição extraordinária. Gente, 300 metros uma folha de árvore. Se você praticamente estiver do lado de uma árvore, você praticamente não vai ouvir. E ele a 300 metros ele ouve. Quem aqui quer ter esse ouvido aguçado para ouvir as coisas dos céus? A quilômetros de distância chegando. Que nem Elias, eu estou vendo uma pequena nuvem do tamanho da mão de João. Está longe, mas eu estou vendo. E o homem ele tem uma visão que ele gosta de atacar à noite porque ele consegue enxergar nas trevas. A visão dele é muito melhor à noite do que de dia. Quem aqui quando passa por um problema já fica, ai meu Deus, que treva! Que treva, eu não consigo enxergar nada, eu não consigo fazer nada, minha vida acabou. Não, eu não tenho isso não. Ele fala, agora a treva que é melhor ainda vai passar. Minha visão ficou melhor ainda para entender as coisas. E o lobo, ele tem um poder de cura. Ele tem um poder de cura na saliva dele. Se ele se machucar, ele tem que se lamber. Ou seja, a cura você é a sua própria cura. Amém? E Moisés também abençoa Benjamim falando, você, está lá em Gênesis 33, verso 12, você é o amado do Senhor e você habitará seguro. Olha que coisa maravilhosa. Quem aqui quer ter habitação segura? Amém? Agora eu vou pedir para os casais ficarem juntos. E eu vou pedir para a tia Lani vir aqui pegar a folha aqui para mim. Entregar. Pedir para as amigas se ficarem. E aí eu vou colocar o Daniel junto com o Bruno. Uma folha para cada, uma folha para cada. Pode ser uma folha por família. O Bruno fica ali com o Daniel. Pode secar vocês dois. Todo mundo tem caneta, gente. Não. Eu acho que eu tenho aqui. Tem aqui, pegar a escola na minha bolsa. Eu vou pedir para o Douglas ficar Os com dois ele. aqui não, a Camila. Oi? No caso é difícil. Aí pode dar uma para cá. Sim, senhora. Isso. Douglas, vou pedir para você ficar com o Bruno também. Vai se juntar com o Bruno. Ficar os casais, as filhas. Vou pedir para você ficar com seus pais. Quem não tem caneta, gente?
Parecia uma turminha no fundão, vocês três lá, os três levantando a mão assim. Aqui é assim, no sábado. Você tá com quem? Mas eu folha pra hoje. O Douglas aqui, ó. Isso, uma folha. O Douglas. Isso, dá uma folha pro Douglas. Só porque eu gosto de ver. E agora você dá uma folha pro Natas, uma folha para os Cadê o nada? pastores. Cadê o nada? E aí, se vocês quiserem bagunçar um pouquinho as cadeiras aí, virar, se afastar para quem está do lado do outro, porque deixa a Sandy ouvir os planos aí da minha. Brincadeira, brincadeira. Mas é só para vocês, agora vocês compartilhem rápido o que marcou você, a sua vida, em relação às tribos. Qual é a bênção que você vai trazer para a sua vida? Qual é a bênção que você vai trazer, exercer, deixar esse papel lá como uma palavra de todas essas bênçãos, a que mais mudou a sua vida? Essas são as 12 bênçãos 12 bênçãos não, né? São as 12 tribos, que são mais que, muito mais que 12 bênçãos que Jacó abençoou os filhos. E é algo que você vai colocar para começar a fazer amanhã. Pois é, isso aqui, né? Deixa eu ver. Vou dar uns 2 minutinhos para vocês escreverem aí. O que mais marcou? Aí eu queria que vocês compartilhassem. Falassem, o que mais marcou para mim? Foi a tribo Cal, foi a tribo de Dan, sou muito grato. Foi a tribo de Zebulon, que eu quero abençoar os meus negócios. Foi Gade, porque a minha mãe me consagrou a santos. Qual que é a do jumento? Oi? A do jumento. A do Bruno. Aqui o Matheus gosta. A do jumento é Issacar. Essa cara do jumento é no tempo, né? É. Benjamin. Benjamin? Qual é a bênção? A bênção de Benjamin é que ele é o lobo que despedaça. E ele tem 6 características únicas de ataque. 6. Ele tem 6 características de ataque. E a cura está na saliva. É isso aí, nada. A cura está na saliva do Benjamin. E o Benjamin é o amado do Senhor e ele habitará seguro. Salve. Tu que estás no controle de tudo está na palma de tuas mãos, nada pode impedir o teu agir.
coloque a mão na cabeça dos seus filhos. Que as famílias deem as mãos. Vou pedir para a Tia Lani ficar perto dos pastores. Tia Lani abençoar a vida deles. Pega uma cadeira, tia, senta ali perto deles. Vou pedir para a Milena ir lá, o papai pôr a mão na sua cabeça para orar. Pode vir aqui, Vitor. Vocês fechem os olhos, vocês abençoem essa criança. Vocês vão exercendo. Vou pedir pro Douglas e o Daniel também terem uma oração. Deus abençoe a vida de vocês. Podem fechar os olhos e começar a orar. Depois, se a pastora quiser pôr a mão na cabeça do nado, pode fechar os olhos e orar. E trazer sobre os seus filhos, sobre a sua casa, sobre a sua família, a bênção, o poder que tem a bênção dos pais sobre a nossa vida, a bênção que teve em Jacó, a mesma bênção, Senhor, que teve sobre a vida de Jacó, abençoando aqueles filhos que se tornaram uma multidão, que se tornaram a nação de Israel, Pai. Que assim seja os nossos filhos, que assim seja a nossa nação, a nossa descendência, debaixo da bênção do Senhor, debaixo da consagração do Senhor, Pai. Nós abençoamos os nossos filhos, nós colocamos eles debaixo das tuas mãos, Pai. Que eles sejam amados e seguros, protegidos. Senhor, cuida, protege, livra as nossas famílias, que haja um cerco ao redor de nós. Que o Senhor esteja alcançando as famílias que não estão aqui essa noite. Alcança, meu Deus, ali a Manu, a Lucélia, Pai. Alcança aquela criança, Senhor. Nós aceitamos a doença sobre ela. Que seja despedaçado agora todo jugo sobre ela, Senhor. Que possa haver saúde vinda dos céus. Que venha o sangue do Cordeiro sobre ela, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa todas as famílias, Pai, nessa igreja. Abençoa, meu Deus, a Naula que não está aqui. Abençoa, meu Deus, a esposa do Douglas. Abençoa, meu Deus, a família da Tia Lani, Senhor. Abençoa, meu Deus, para que haja essa bênção do Senhor se estendendo de geração em geração. Se estenda para os filhos que virão da Jéssica e do Diego. Abençoa que eles já sejam agora, meu Pai, benditos e abençoando o futuro desses filhos. Os filhos que virão da Sandy, do Misael. Os filhos que virão da Bianca e do Mateus. Senhor, dando graça para a família Fernanda, abençoar os filhos, sobre a Jace e o Jusce, a bênção sobre eles, sobre a vida da Nicole, os nossos pastores, meu Deus, que começaram a grande obra aqui, que o Senhor esteja, meu Pai, em nome de Jesus, dando graça, para que eles vejam, meu Deus, que todo o ensinamento que eles deram para os filhos, eles possam ver no filho dos filhos e dos filhos, meu Deus, toda a palavra em que eles lançaram sobre os filhos deles, Pai. Meu Deus, sobre a Miriam e o Marlúcio, Pai. Sobre o futuro que o Senhor está preparando, meu Deus, o bebê que virá, em nome de Jesus. Senhor, sobre a Ana e o Marcos, que haja, meu Deus, mais a tua graça sobre a vida do Wesley, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor olhe e o Senhor cuide para que ele seja esse filho amado e seguro, protegido e que seja bem sucedido em tudo. O Wellington também, Senhor, abençoando a extensão da família deles, abençoando, meu Deus, a Suelen,
E o Daniel, meu Deus, sobre a vida do Kalel, a ter, meu Deus, a glória do Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que a tua bênção se estenda sobre eles, Pai, sobre todos nós, meu Deus. Vem com a tua glória, vem trazendo, meu Pai, o teu poder, vem despedaçando o jugo sobre nós, Pai, para que haja rompimento e amanhã nós venhamos ver a tua glória. Amanhã, Senhor, nós venhamos ver a palavra do Senhor frutificando e acontecendo nas nossas casas. Virá a bênção do Senhor em todas as áreas, na fartura, nos negócios, no amor dentro de casa, na paz do Senhor, meu Deus. Muito obrigado, meu Deus, que seja a tua glória sobre nós. Nós encerramos essa noite e essa palavra das tribos, Pai, debaixo da tua proteção. Leva cada um debaixo da tua cobertura, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Nós estamos encerrados. Se você tiver alguma direção, algo da parte de Deus para ministrar sobre a sua família, para falar, que você tenha liberdade, aproveite esse momento.